E aí, turma? Que bom ter vocês de volta aqui no Quizards para mais uma explicação super bacana. Hoje a gente vai desvendar uma parada que parece até mágica, mas na real é pura lógica matemática. É a arte de encontrar aqueles padrões que ficam ali, escondidinhos nos números, sabe? Preparem-se, porque a gente vai ver como esses padrões saem do papel e ganham vida naquelas ferramentas digitais que praticamente comandam o mundo hoje em dia. Bora lá! Então, olha só o que a gente tem para hoje. 1. Progressões e funções. 2. O poder das planilhas. 3. Sequências recursivas na prática. E 4. A nossa clássica hora do quiz. Mas antes de mergulhar de cabeça, eu quero propor um mistério para a gente pensar. Como é que umas simples sequências de números conseguem se transformar em gráficos e, principalmente, naquelas ferramentas digitais superpoderosas que a gente usa todo santo dia? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Beleza, vamos começar com o nosso primeiro tópico. Progressões e funções. Segura aí que a matemática abstrata está prestes a ganhar uma forma bem visual. Imagina só uma sequência infinita com o número 7. Fica assim, 7, 7, 7, 7 e não para nunca. Na matemática, a gente chama isso de sequência constante. Se a gente olhar para ela como uma progressão aritmética, sabe qual é a razão? Ou seja, aquele número que a gente soma para dar o próximo passo? É zero. Afinal, somar zero não muda nadinha, né? E olha que legal, se a gente jogar isso num gráfico, usando os números naturais, ela vira uma linha reta, assim, perfeitamente horizontal. Muito doido, né? Agora, a diferença entre as duas grandes famílias de sequências é fascinante. De um lado, a gente tem a progressão aritmética, a famosa PA. O crescimento dela é tipo uma caminhada com passos firmes, constantes. A gente pega o termo anterior e simplesmente soma uma constante. Do outro lado, tem a progressão geométrica, a PG. Aí a regra muda de figura. A gente pega o termo anterior e multiplica por uma constante. É basicamente a diferença entre você ir caminhando, somando seus passos, e você se multiplicar super rápido. E como é que isso fica visualmente? Quando a gente desenha uma PA num gráfico, os pontos formam uma linha retinha, como se fosse uma escada. Isso acontece porque a PA tem tudo a ver com a função polinomial do primeiro grau. Já a PG, a PG é outra história. Como ela usa multiplicação, ela está ligada à função exponencial. Então os pontos no gráfico começam a subir cada vez mais rápido, fazendo uma curva bem acentuada, disparando para cima feito um foguete mesmo. Legal, né? Então, vamos para a nossa seção 2, o poder das planilhas. Vamos ver como isso tudo funciona na vida real com essa ferramenta que faz esses cálculos absurdos num piscar de olhos. Pensa no orçamento de um restaurante. É exatamente isso que os chefes e gerentes usam todo dia. Se vocês repararem, a carinha de uma planilha eletrônica lembra muito aquele jogo de batalha naval, sabe? A gente tem linhas que são organizadas por números e colunas organizadas por letras. E essa grade perfeita é um verdadeiro salva-vidas. Ela permite organizar uma montanha de dados, ver o custo das coisas e tomar decisões rápidas e seguras sobre o dinheiro. Mas vem cá, como é que a planilha calcula tudo sozinha? O segredo é o seguinte, para dar uma ordem para o programa, a gente sempre começa digitando o sinal de igual. Depois, usamos os nossos símbolos matemáticos. Adição é o maisinho normal, subtração é o menos, agora multiplicação a gente faz com asterisco. A divisão é a barra, e aquela potenciação, sabe a que faz os números da PG voarem como foguetes? Pois é, a gente usa o símbolo de acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Bom, vamos agora para a seção 3, sequências recursivas na prática. É aqui que a mágica acontece e a gente junta a teoria das sequências com a força bruta das planilhas. Olha só o grande truque para automatizar as coisas. Muitas sequências funcionam por uma lei de recorrência, onde um número sempre depende do anterior. Na planilha, você só precisa ensinar a regrinha para a primeira célula. Aí você vai bem no cantinho dela, clica naquela alça de preenchimento e puxa para baixo. Pronto! O software calcula toda a sequência, seja PA ou PG, na mesma hora. E um detalhe de mestre. Se a gente não quiser que o programa mude a referência de um valor de jeito nenhum, é só colocar um cifrão na fórmula para trancar a célula. Genial, fala a verdade! E chegamos à nossa seção 4, hora do quiz. Quero ver quem da turma do Quizard estava prestando atenção de verdade. Vamos testar os conhecimentos. Vai ser assim. Eu leio a pergunta, a gente roda o relógio por 5 segundos e depois vem a resposta. Preparados? Valendo! Pergunta número 1. Qual tipo de função que a gente associa à progressão aritmética, a nossa querida PA? Pausa de 5 segundos com som de tic-tac. Se vocês pensaram em função polinomial de primeiro grau, acertaram em cheio. Lembra daqueles pontinhos alinhados no gráfico, subindo degrau por degrau? É isso aí. Bora para a segunda pergunta. Qual é o símbolo que a gente usa lá nas planilhas eletrônicas para calcular a potenciação?
Pausa de 5 segundos com som de tic-tac. É o símbolo de circunflexo. Mandaram bem, o famoso chapeuzinho é quem eleva os números à potência nesse mundo das planilhas. Terceira pergunta. Essa aqui tem uma pegadinha, hein? Daquela sequência 7, 7, 7, 7, que vai ao infinito. Qual é a razão se a gente considerar que ela é uma PA? Essa aqui tem uma pegadinha, hein? A razão é zero. Como a gente está somando zero o tempo todo, o número não muda nunca, formando uma PA super constante. Quarta e penúltima pergunta, galera. Qual função está diretamente ligada àquele crescimento super rápido e acelerado da progressão geométrica, APG? Quarta e penúltima pergunta, galera. Qual função está diretamente ligada àquele crescimento super rápido e acelerado da progressão geométrica, APG? A função exponencial. Exatamente. Aquela curva que vai multiplicando e dispara no gráfico como um foguete. E a nossa última pergunta para fechar o desafio Quizards com chave de ouro: o que é que a gente precisa digitar primeiro para colocar uma fórmula numa célula de planilha? Pausa de 5 segundos com som de tic-tac. O sinal de igual. Parabéns para todo mundo que acertou. A turma tá com raciocínio super afiado hoje. Mas a nossa explicação não acaba por aqui não. Eu tenho um desafio final para vocês pensarem. Qual seria o melhor uso no dia a dia de vocês para uma planilha que soma sequências no piloto automático? Seria para organizar a mesada? Para planejar um trabalho da escola? Deixem as ideias e também as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários. Essa troca com a turma é o que dá vida ao nosso canal. E claro, não esqueçam de seguir o Quizards, dar aquele like para dar uma força na nossa explicação de hoje e ativar o sininho para não perder as nossas próximas jornadas, tá bom? Um abração e até a nossa próxima descoberta.